Olha, as pesquisas são um desastre para o governo Bolsonaro e começou agora setembro, que é o mês mais importante, é o mês em que mais coisas vai acontecer no governo e o mês mais crítico é setembro. Eu já vou explicar por quê, mas se você é oposição ao Bolsonaro e se você é Lula livre, se inscreve no canal. É muito importante se inscrever. Já somos quase 70 mil pessoas aqui e a gente faz oposição todos os dias. Então se inscreve e curte o vídeo. Agora vamos falar das pesquisas. O Datafolha saiu hoje. O Vox Populi e a pesquisa CNT-MDA saíram na semana passada, e as três são desastrosas para o Bolsonaro. Mas antes que você diga, eu não acredito em pesquisa, tem muito bolsominion que não acredita em pesquisa, e tem gente na esquerda que também diz que não acredita. Gente, as pesquisas acertaram a maioria das eleições, e as pesquisas, mesmo que não estejam 100% corretas, pode até ver que tem divergência entre uma e outra, elas indicam o caminho. As pesquisas indicavam que o Bolsonaro não seria eleito jamais, a não ser que alguma coisa de fora, algum fato externo atrapalhasse a eleição. E quem disse isso não fui eu, e nem eram as pesquisas. Quem disse isso tinha sido o presidente do Datafolha e o presidente do Ibope. E é o que aconteceu. Um ano atrás, mais ou menos, no dia 6 de setembro, o Bolsonaro levou uma facada. E aí, de 20%, ele subiu para 45%. E aí, ele conseguiu se eleger. O fato externo aconteceu. Então a gente vê que mesmo o Bolsonaro, que é um mentiroso compulsivo que diz que não acredita nada em pesquisa, ele não apenas acredita, como o que os presidentes das pesquisas disseram que teria que acontecer para ele ser eleito, realmente aconteceu. Um fato externo, ele levou uma facada. Fake ou não, ele levou uma facada e isso o alçou à eleição. Os bolsominions também gostam de dizer que, pelas pesquisas, Donald Trump não seria eleito e o Bolsonaro não seria eleito. Mentira, a pesquisa antes da eleição dizia que o Bolsonaro ia ganhar com 55% dos votos e não tem nada. A pesquisa um mês antes da eleição já dizia que o Bolsonaro ia ganhar. Todas as pesquisas diziam que o Bolsonaro ia ganhar antes da eleição. As pesquisas que diziam que o Bolsonaro não ia ganhar eram pesquisas de 40 dias antes da eleição. Antes da facada. Todas as pesquisas depois da facada diziam que o Bolsonaro ganha. Outra coisa que os presidentes dos institutos de pesquisas diziam era: o Bolsonaro no segundo turno vai desidratar porque ele não consegue manter o debate 1 a 1. O que aconteceu? Com a facada ele não foi nos debates. O Bolsonaro não indo ao debate, ele não falou nada. Como a gente viu em 8 meses de Bolsonaro, presidente, quando ele abre a boca, ele perde popularidade. É só ele abrir a boca, porque ele só fala besteira. Então, tudo o que as pesquisas indicavam começou a acontecer. E agora as pesquisas indicam que o Bolsonaro está desidratando, ou seja, ele está caindo, a aprovação dele está despencando e muito, muito rápido. Inclusive o presidente do Vox Populi disse que é surpreendente como o Bolsonaro está desidratando rápido no próprio público dele. Fizeram uma pesquisa perguntando quem foi o melhor presidente da história e o Lula ganhou. O Lula sempre ganha até porque a melhor parte da economia do Brasil foi quando o Lula era presidente. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. O Lula tirou 40 milhões de pessoas da miséria. Não tem como ele não ser eleito o melhor presidente da história. Mas, até entre os eleitores do Bolsonaro, o Lula ganhou como o melhor presidente da história. A parte péssima para o Bolsonaro não é apenas isso. Entre os eleitores do Bolsonaro, 57% o aprovam, o resto não aprova. Quer dizer que entre 10 pessoas que votaram no Bolsonaro, 4 já pularam do barco. Só 6 estão no barco. As outras 4 já se arrependeram. E isso, em muito, é graças ao nosso trabalho, porque a gente espalha informação e eles estão se informando cada vez mais. E também graças às porcarias que o Bolsonaro faz dia após dia. Também a Vaza Jato, a perda de popularidade do Sérgio Moro, a economia piorando, piorando e piorando, o Bolsonaro falando besteira todo dia também ajuda muito. Já falei e repito, isso ajuda muito. Mas o que o Bolsonaro tem que ficar com medo é o que vai acontecer agora em setembro. Em setembro o Bolsonaro tem que escolher o Procurador-Geral da República, e eu já falei, por mais que ele tente aparelhar o Procurador-Geral da República, é a pessoa que ele tem a vida dele nas mãos dessa pessoa, na palma das mãos dessa pessoa. É a pessoa que ou investiga tudo que se tem, Queiroz, Michek, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, funcionários fantasmas, tudo, e põe pra ferrar e põe o Bolsonaro até preso, ou é a pessoa que vai arquivar tudo. E você deve estar pensando, não, mas o Bolsonaro vai escolher alguém que vai arquivar tudo, Thiago. É claro que vai arquivar tudo. Não, não é bem assim. Porque o Procurador-Geral da República, por mais alinhado com o bolsonarismo que ele seja, ele está sempre sujeito a ser seduzido pela outra direita, pela direita do Dória, do Rodrigo Maia, que eles estão tentando puxar o tapete do Bolsonaro.
E como é que eles fazem? Eles seduzem. E não apenas seduzem. Tem um livro em que um presidente de banco norte-americano, ele diz como é que ele compra políticos. Ele fala, às vezes tem gente que não se vende tão fácil, a gente descobre alguma coisa contra essa pessoa e aí essa pessoa acaba aceitando as nossas ofertas mais fácil. Ou seja, eles descobrem algum podre dessa pessoa e é muito difícil alguém muito aliado ao bolsonarismo assim não ter podres. Porque a gente vê que a família inteira do Bolsonaro é podre. Então imagina as pessoas alinhadas a eles. Então devem ter podres. E aí, eles descobrem os podres dessa pessoa e essa pessoa fica mais suscetível a aceitar as ofertas. Porque você prefere ir para a cadeia, senhor Procurador-Geral da República, daqui 2, 3 anos, ou o senhor prefere aceitar a gorda oferta do mercado financeiro, da direita, que a gente não sabe o que envolve, se envolve cargos, se envolve o que quer que seja, e derrubar o presidente. Esse é o problema. É aí que a Dilma se ferrou, por exemplo. A Dilma, todos os ministros da STF praticamente que ela indicou, e Procuradores-Geral da República, e todos que ela e Lula indicaram, os traíram. Claro que foi um erro indicar Procurador-Geral da República da lista tríplice, porque ali só tem gente da elite, só tem gente da direita. O PT falou tanto que as elites odeiam o PT, e aí indica gente da elite para os cargos mais importantes. Então era um jogo assim que era um jogo de cartas marcadas em que a gente já sabia que o PT seria derrotado e que, inclusive, na época eu avisava nos grupos do WhatsApp antes, eu falava, gente, a Dilma vai indicar o Janot, a Dilma vai se ferrar. E realmente o Janot foi o principal, aquela pecinha que faltava na engrenagem do impeachment era o Janot. Foi ele que segurou o Eduardo Cunha no mandato, sabendo de todas as denúncias de corrupção do Cunha, ele manteve esse sigilo, depois do impeachment ele soltou as denúncias do Cunha, tirou o sigilo, o Cunha em poucos meses perdeu o mandato e foi preso. Se o Janot soltasse essa denúncia antes, aqueles somos todos Cunha que tinham antes do impeachment não existiria. O Cunha e boa parte da oposição estaria destroçada na época do impeachment da Dilma. Talvez ela até caísse, mas ia cair muita gente da oposição com ela. Da oposição ao PT, ou seja, gente do PSDB, do PMDB, ia cair muita gente com ela, inclusive o Temer. Então, o Procurador-Geral da República é um elemento chave. O Bolsonaro tem uma decisão muito, mas muito difícil, que ele está demorando meses para tomar. Pior para ele. Em setembro, o Lula vai ser solto. Ontem o Haddad falou, 1º de setembro, o Haddad falou, nesse mês o Lula deve ser solto. O Lula falou, muito em breve estarei com vocês tomando um banho nas águas do Rio São Francisco. O Lula falou isso em carta ontem. Falou, muito em breve, antes do que vocês imaginam. O Lula sabe que vai ser solto em breve. O Haddad sabe que o Lula vai ser solto. A esquerda, a cúpula, eles sabem, o Lula está para ser solto. Tá? O momento é propício, está tudo indicando que o Lula vai ser solto muito em breve. Eu falei várias vezes, o Lula vai ser solto em setembro, vai ser solto em setembro. A não ser que alguma coisa muito terrível aconteça ou que a direita consiga comprar a parte do STF que está contra a Lava Jato ou que algum fato externo aconteça, o Lula vai ser solto esse mês. Até porque ele teria direito à progressão de regime e ele já iria para o semiaberto, ou, no caso, iria para o regime domiciliar nesse mês. Então, não tem como o Lula continuar preso esse mês, a não ser que realmente alguma coisa aconteça e que o Lula também não queira ir, pelo menos, para o regime domiciliar. O que ele já falou que não quer, mas ele falou isso porque ele sabe que ele vai ser solto. Se o Lula não soubesse que ia ser solto, sim, ele iria para o regime domiciliar, porque um mês e meio atrás, a situação era de que ele sabia que iria para o regime domiciliar em setembro. Então, essa é a situação do Lula. Para piorar para o Bolsonaro, o Dória, o Rodrigo Maia, aquela molecada do MBL e boa parte daquela direita que usou o Bolsonaro que usou o antipetismo para se ascender e para ganhar cargos políticos, se virou completamente contra ele. Então ninguém diria, um ano atrás, que o Bolsonaro, sendo eleito, chegaria em setembro, no comecinho de setembro, com 8 meses de governo, e ele não teria apoio de Alexandre Frota, dos moleques do MBL, de João Dória, e são apoios que parecem coisa pouca, do Rodrigo Maia, parece coisa pouca, mas são pessoas com poder, no caso do João Dória, do Rodrigo Maia, e são pessoas que eles influenciam muita gente, no caso do MBL, do Alexandre Frota, da Raquel Scheherazade, do Danilo Gentili e de tantos outros que já tiraram apoio. E agora o Bolsonaro chega numa época em que ele vai acabar falando só pro gado dele. Isso quem falou não fui eu, foi o presidente do Datafolha falou hoje, o Bolsonaro só vai falar para os convertidos. Convertidos é o gado, o Bolsonaro só vai falar para o gado dele. E a única alternativa que ele vai ter é radicalizar. Não tem outra alternativa, porque quando você tem só 20% da população contigo e eles são completamente radicais
e você só faz cagada, a única alternativa é radicalizar para se manter no poder, porque senão o Bolsonaro cai. O que ainda não aconteceu, e que tá para acontecer, é quando a Dilma caiu, lembram que foram feitas promessas? Promessas como de campanha, é só a Dilma cair que a economia melhora, é só a Dilma cair que o dólar cai, o dólar estava em 3,20 na época, caiu de 3,20 para 4,20, hoje está 4,20. É só a Dilma cair que acontece isso, é só a Dilma cair que acontece aquilo. Não aconteceu. Isso, em parte, é culpa da esquerda. A esquerda não faz uma campanha de comunicação contra o Bolsonaro com promessas. Quando o Bolsonaro cair vai acontecer isso, isso e isso com a economia. Tem que começar a fazer, porque realmente vai. A gente pode odiar o Mourão, a gente pode falar o Mourão é péssimo, o Mourão é contra o salário mínimo, o Mourão é contra o 13º, o Mourão é péssimo, mas você não deixa um fascista no poder só porque o vice dele também não é bom. Você derruba um e você tem que passar pelos bandidos como um trator, passa por cima deles, como uma metralhadora giratória, vai atirando, derrubando todos. Então, derrubou o Bolsonaro. Se o Mourão começar a fazer coisa ruim, começar com essa agenda de entreguismo, a gente começa contra o Mourão também. Não pode, deixa o Mourão aí, dá tempo ao tempo. Não. Derruba um, derruba outro, mas tem que derrubar o Bolsonaro, tem que começar a fazer essas promessas. Gente, derruba o Bolsonaro, vai ter sim investimento estrangeiro, porque muitos países, a Suécia já falou isso, a Alemanha já falou isso, eles não investem no Brasil por causa do Bolsonaro única e exclusivamente. Então, o Bolsonaro saindo, eles voltam a investir no Brasil. E isso pode começar a gerar empregos. O Mourão não é imbecil, não é burro, ele dialoga, pelo menos. Ele pode ser de direita, e a gente odeia a direita, mas é melhor uma direita que dialoga do que uma direita fascista igual a do Bolsonaro. E se o Mourão for ruim, a gente derruba ele igual a gente derrubou o Bolsonaro, porque o Mourão não tem 30 a 40 milhões de bolsominions atrás dele. Ele não tem isso. O Mourão é como o Temer. O Temer estava lá, o Mourão pode ter parte das Forças Armadas, parte não gosta dele. Tinha general falando mal do Mourão em março, em abril, quando o Mourão estava colocando as asinhas de fora, falando para empresários e tentando agradar o mercado financeiro para ser visto como alternativa ao Bolsonaro. Muitos generais falaram publicamente mal do Mourão. O Bolsonaro aparelhou as Forças Armadas. Então não pensa que o Mourão tem apoio das Forças Armadas. Não tem. E o Mourão não tem 30, 40 milhões de bolsominions para defendê-lo, custe o que custar. Ele não tem nada. É igual o Temer. O Temer saiu com 3% de aprovação. Por quê? Porque o Temer não tinha militância como o PT tem, o Bolsonaro tem, o PSDB tem alguma militância, o Dória tem. Eles têm militância, alguns maiores, outros menores, alguns mais radicais, outros menos radicais, alguns mais burros, como os bolsominions, outros menos. Mas todo mundo que é forte na política tem alguma militância, tem milhões de militantes. Mas o Mourão não tem. Então o Mourão, para cair, se ele fizer coisa errada, é mais fácil de derrubar. Mas setembro também é péssimo para o Bolsonaro, porque ele tem que fazer um discurso na ONU. E você pode não saber, mas o Brasil abre todos os discursos da ONU. Toda vez que tem uma reunião do Conselho Geral da ONU, quem abre o discurso é o Brasil. E o Bolsonaro vai fazer o discurso de abertura. E todo mundo deixou o assunto da Amazônia meio em fogo brando. Pode ver que não está mais queimando, não se fala mais tanto disso. Por quê? Não é porque esqueceram. Porque eles estão esperando a reunião da ONU. A reunião da ONU, o Bolsonaro vai ter que falar na frente de 192 países e está todo mundo esperando o que o Bolsonaro vai falar na frente de 192 países. E aí o Bolsonaro só tem o Donald Trump e o fascistinha de Israel do lado dele. O resto está todo mundo contra ele, o mundo inteiro. Ele conseguiu unir desde o Irã até a Rússia, até a China, a Alemanha, a França, o México, todo mundo. Só tem o Trump, o fascistinha de Israel, do lado dele. E até a Argentina, que estava do lado dele, a Argentina está elegendo um novo presidente e está expulsando o Macri de lá. Então, setembro é o mês que o Bolsonaro tem que começar a correr. Ou ele tem que começar a fazer um governo melhor, ou tem que começar a se adequar ao cargo de presidente. Enfim, é o mês que a casa vai cair de vez. A casa já está caindo, ele já desidratou muito mais do que o esperado. Ele está caindo vertiginosamente nas pesquisas. Todas as pesquisas indicam que mais de 50% da população já não quer o Bolsonaro, que pelo menos 4 em cada 10 bolsominions já pularam do barco. E a gente tem que lembrar, são 160 milhões de eleitores, 57 votaram no Bolsonaro, os outros 100 e tantos
não votaram nele. Então, dos 57 que votaram no Bolsonaro, de cada 10, 4 já pularam do barco. Agora, dos outros mais de 100 milhões de eleitores, a gente tem que trazer todos para o nosso lado. Porque 47 votaram no Haddad. Os outros 60 e poucos não votaram no Haddad, não votaram no Bolsonaro, não votaram em ninguém. A gente tem que trazer para o nosso lado, seja quem for na próxima eleição. Seja o Lula, seja o Haddad, seja o Flávio Dino, seja o Boulos, o Ciro, não importa. Quem seja da esquerda que esteja no segundo turno, essa galera tem que votar na gente, tem que votar contra a direita. E a nossa missão é fazer isso, com que eles votem no candidato da esquerda e não no candidato da direita. Agora, o candidato da esquerda tem que ser o Lula. Quando estão falando, uma chapa Haddad e não sei quem, gente, quem fala em chapa com Haddad está se unindo ao golpismo. O Lula vai ter os processos dele anulados. A gente tem que lutar pela anulação dos processos do Lula, porque já tem as provas da Vaza Jato. Os processos do Lula serem anulados já prova que a eleição do ano passado foi uma fraude, porque o Lula deveria ser candidato, e o Lula não está mais inelegível. Então o Lula pode ser candidato, inclusive a prefeito de qualquer cidade se ele quisesse, mas a presidente em 2022 sim, porque ele não está inelegível. Então quem fala, chapa do Haddad com não sei quem, gente, ou vocês estão aliados ao golpismo ou vocês estão cegos. A luta é Lula candidato em 2022 porque ele não terá processos nas costas, porque ele é inocente, os processos dele serão anulados. Galera, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. É importante curtir, compartilhar, é importante se inscrever no canal e deixe seu comentário. O Bolsonaro cai esse ano, cai ano que vem, ou ele consegue capengar e ir caminhando até 2022? Comenta.